Esse projeto se chama Cecília e o Vento e é uma pesquisa literária sobre as infâncias nos quilombos. A gente tem o intuito de buscar um pouco as memórias dessas pessoas, um pouco sobre o que elas consideram como a própria cultura, entendendo como funcionam essas dinâmicas, né? E essas crenças que estão em volta, os misticismos, as festas. A gente quis saber um pouco sobre as brincadeiras de criança e como eles se divertiam. Outra coisa interessante dentro da pesquisa foi a comparação que eles fazem entre a infância de hoje em dia, a infância de antigamente, o que eles acham que poderia ser levado daqui para lá ou de lá para cá, a importância que dão para algumas tradições se seguirem e a importância da renovação também e de outras coisas chegando, né? O objetivo do projeto é a gente poder recolher referências dentro desses universos, né? Inspirações para a construção desse livro. E a gente está buscando inspiração. Então, tanto nas paisagens, nas histórias das pessoas, no que a gente observa como vivência, nas histórias que chegam até a gente, no que as crianças levantam como ser importante também e o que faz parte desse universo delas. E aí poder trazer essa história contando um pouco de tudo isso, como a gente está vendo, como se apresenta e o que a gente pode levar para que o mundo veja o como é rico esse lugar e como essas infâncias ainda têm muita magia envolvida. As perguntas que a gente fez para os entrevistados foram voltadas às memórias deles, tanto ao território quanto com a infância, as relações familiares e de amigos, o como funcionava, sobre a cultura, sobre o que eles acreditam ser importante dentro desse território, os conhecimentos que eles têm. Eu sou a Marta, né? Eu sou Marta Faria da Silva, mas conhecida como Marta Calunga. Sou quilombola, Calunga, e sou do Vão de Almas. Saí com 14, completei 15 anos em Brasília. E por que você saiu? Eu achava a vida da roça muito difícil, né? E realmente era difícil mesmo. E também pelo fato de eu não ter sido criada com meus pais. Então, isso me fez sair de casa. Fugir, na verdade. E fui para Brasília, achando que a vida em Brasília seria bem melhor, né? E fiquei lá. Lá foi o mais difícil, né? Mas você às vezes teima com as coisas, né? Com a criação que você recebe. Jovem tem isso, né? Os mais jovens, todos acho que passam por isso, né? Quer viver uma coisa diferente, mas depois você percebe que aquela raiz que você aprendeu, aquela educação lá de trás, que é a que nos põe de pé mesmo, né? E foi isso que aconteceu comigo. E eu voltei. E quando eu voltei, algumas coisas de quando eu vivi até os 14 anos, nas comunidades, eu percebi que ainda acontecia, sabe? E me deu uma vontade imensa de trazer algo para não para começar a passar para as mulheres um pouco daquilo que eu não aceitava mais, né? De quando eu fugi, o medo, né? E foi quando eu comecei. Em 2000, comecei aqui em 2018. Eu tinha voltado para Brasília porque eu tinha aberto um negócio, um restaurante, não deu certo. De 2009 a 2011, voltei para Brasília em 2011. E não tinha vontade de voltar mais, porque eu falei, né? Mas depois algo dentro de mim foi mudando. Foi mudando e em 2018 eu resolvi voltar. Foi quando eu montei 2 quartos, né, para roça. E convidei 2 comadres para colocar os produtos delas aqui, porque elas vendiam na rua. E às vezes elas acabavam vendendo tudo muito rápido, tudo muito mais barato, pelo fato de ter que voltar, né? Aí eu abri esse espaço, a lojinha na cozinha. E comecei a alugar os quartos. E aí deu certo, começou a dar certo. Eu botei no Airbnb, no Book. Aí na pandemia, como
todo o dinheiro que eu trabalhei em Brasília e consegui juntar, eu apliquei no hostel e o hostel não tava rendendo, mas não, né, para pagar tudo, as coisas. Então acabou tudo, aí acabou a guiagem, que eu guiava, né? Aí foi onde eu aprendi a fazer TA, entrar no TA. Uma amiga me ensinou uma vez, e dessa vez fui embora. E eu achava que não sabia, né? Mas isso está no sangue da gente, né? E aí, quando a pandemia tá terminando, que começou a visitação, chega uma pessoa aqui, um casal com duas meninas, e entrou já assim. Nossa, esse lugar aqui é ótimo para montar uma pousada e um café. Eu falei, e daí, né? Ele, você não vende? Eu falei, não. Ah, mas eu gostei muito daqui. Não, moço, não tá à venda. E continuou. Até que uma hora eu falei, poxa, peraí. Tá, eu vendo. Aí ele fala pra mim assim, quanto? R$ 1 milhão. Ele falou assim, mas tá caro. Nossa Senhora. Aí foi quando também eu decidi, falei assim, hoje a casa não é mais só da Marta, e sim de todas as mulheres. E aí comecei. Nome. Aí eu tenho uma amiga que se chama Ana Isabel. E aí um dia eu fui pra casa da Ana. Lá a gente tomando umas, eu falei, eu quero mudar o nome e tal, botar um nome na casa. E caça nome. Aí eu volto à noite. Aí eu olhei pra Dona Lió, que é aquela ali, ó. Olhei pra Dona Lió assim, falei, ô mulher, ajuda a achar o nome pra essa casa. Desse jeito. Tá, e dormi. Sonhei com memória. Aí por Pediu isso pra Dona memória, Leroy e pedi pra saiu Dona comendo. Lió e ver a memória, casa a memória, porque a gente tava casa, tá longa casa, e tá faltando um nome nesse meio. E aí sonhei com memória, e a memória encaixou direitinho, pronto. E aí, desde 2023, comecei com essa casa, né, para trazer exatamente as mulheres, para não deixar que as mulheres fiquem na rua vendendo suas coisas, fortalecendo e elas pegando o seu dinheiro, tem o seu dinheiro, do seu lucro, do seu trabalho, né? Que é uma coisa que eu sempre vivi. Minha mãe, ela fazia os queijos, fazia as coisas para o cara levar. Minha mãe biológica teve 11 filhos. E quando você tem muitos filhos, a mulher nunca sai das comunidades, né? Quem sai são os maridos. E elas levam o óleo, leva o azeite e tal para vender. Chegava cá, bebido. Aí se a mulher fosse perguntar, pau comia. Então, e esse negócio que me irrita, deixa pra lá. Nossa Senhora! Esse palavreado, esse palavreado não cabe. E sempre eu vi muito esse deixa pra lá. Então, veio essa vontade, né? Vamos abrir a mente dessas mulheres e botar o deixa pra lá mesmo, né? Foi quando comecei com as rodas de conversa, vem pra cá, teve uma... Ai, gente, uma oficina de absorvente à mão. Teve várias oficinas assim. E... e aí as mulheres começaram, né? E aí um belo... Aconteceu 3 vezes aqui em casa. Uma foi a filha, o marido e o filho. Né? Cada uma assim. Aí chega o marido, chega a filha de uma e fala assim, eu tô indo pro vão de armas. E se você quiser, eu levo o dinheiro da minha mãe. Eu falei, pô, tá. Andei. Andei ela assim, no caderno, porque ainda era do caderno. Menina vai. Aí caça, no mês seguinte a mãe vem, né? Quando a mãe chega, tá, acertamos. Tá, esse valor aqui eu passei no mês passado pra sua filha te entregar. Não me entregou. Falei, puxa vida. Qual é a bomba? Aí de novo com o marido que aconteceu. E o outro foi o filho de uma também. Foi o último. Ligou pra mim e falou, ai, minha mãe tá doente, preciso sair com a minha mãe, preciso do dinheiro. Passa o Pix. Passa o Pix. Beleza, a mãe na época não tinha telefone. E esse povo mais velho não tem Pix, não tem nada, né? De novo. Aí, parei e falei assim, o negócio é o seguinte. Agora só entrega na mão, ou quem tem o Pix, vai pro Pix. Entendeu? Gente, elas me agradeceram. Você acredita que elas, nossa, Marta, que bom, minha filha, entrega. E as mulheres ainda sentiam medo de quanto, que sempre quando elas vêm, o marido vem junto. Então, o marido tá ali botando pressão, né? Agora elas vêm só. E às vezes, nossa, teve uma que eu entreguei na mão dela, o marido pegou e botou no bolso. E eu falo, vê, por que você tá dando seu dinheiro pra ele?
Ué, por quê? E o que você vê dentro da cultura que você acha que é muito bonito, que ainda está acontecendo? Acho que é a fé, sim. Eu falo a fé porque a gente ainda consegue se encontrar muito, né? Nesse encontro da fé. É isso, a fé que vai nos trazendo. Essas meninas mais jovens também, acho que pela fé, pela. Muita coisa vem do conhecimento, dos livros, né? Mas eu acho que é a fé mesmo. Como você acha que está sendo passado esses conhecimentos e essas maneiras de vida e tradições assim para as novas gerações? Sempre, né? Pela cultura, né? Mas meio que está sendo disperso, está adormecendo, né? Digamos assim, está adormecido. Tem uma parte adormecida, mas que está acordando, né? Que você vê, igual eu acabei de dizer, que as mulheres mais velhas, assim, as de 60 anos, de 50 acima, que mora lá, elas ainda não saem, elas ainda não conhecem, elas ainda não têm esse, né? E talvez nunca vai ter, né? Então, e essa geração que está vindo, ela está vindo não mais bem diferente, né? Mas nesse diferente daqui, aqui já dispersa muitas coisas. E, e ao dispersar, ainda tem a cultura. Mas é esse conhecimento que vem do outro lado, né? Tá fazendo com que as mulheres se envolvam mais, se enxerguem mais. É porque tudo que acontece, né? Você sai igual, por exemplo, a minha história hoje. Mas isso primeiro vem também do olhar, né? De eu olhar para mim, de me entregar, de trazer outras, compartilhar com outras, estar junto com outras. Né? Eu acredito que é isso. Sim, eu me chamo Mário, né? Sou natural da comunidade Vão do Moleque. Eu moro na comunidade Engenho 2, mas passei minha infância na comunidade Vão do Moleque, uma parte, depois eu fui para a cidade, né, para Cavalcante. E quando eu já fiquei de maior, né, eu voltei aqui para a comunidade novamente e já tem um tempo que eu moro aqui. Assim, logo quando eu era bem criança mesmo, assim, com 6 anos, eu saí da comunidade, né, do Vão do Moleque, para estudar no colégio agrícola. Eu estudei 2 anos lá. Daí quando eu estava com 9 anos, na verdade, eu estava de 8 para 9 anos. Quando eu ia fazer 9, que foi no mês de agosto, e meu aniversário era em setembro. Daí eu estava em Bono Espelho, estudava lá, e no ano que eu fugi, em 2006, eu vim fugir de lá, né? Em 2006 eu vim aqui em Cavalcante, visitar meus pais, e nisso eu tive uma liberdade, né, de brincar, de ficar com minha família. E eu passei, assim, em agosto eu tive que voltar para estudar novamente. E quando eu voltei eu tinha que chegar lá, seguir as mesmas regras, as mesmas normas. Daí com 4 dias que eu cheguei lá novamente, eu falei, não quero mais ficar. Só que daí eles falaram para mim assim, que era interessante eu ficar para terminar o semestre, né, para terminar o estudo, já que eu estava bem interessado lá, né? Quando eu era analfabeto. Eu aprendi a ler, escrever, tudo lá. Eles falaram, eles viam que eu tinha interesse, né? Mas quando viram que eu estava desistindo, eles tentaram me animar. Só que daí eu fiquei calado e falei que estava perfeito, que eu ia ficar. Só que eu já estava pensando em fugir. Aí eu me arrumei minhas coisas para fugir de lá. Eles mandaram pegar umas roupas velhas, né? Que era para jogar fora, que a gente recebia umas doações. E isso eu já usei essa oportunidade de mexer nas roupas, para separar as roupas para levar embora. Eu peguei e tinha que levar para um buraco para colocar fogo. Nesse buraco, em vez de eu colocar fogo, eu só coloquei fogo nas paias de banana e peguei as roupas e escondi na moita de banana. E voltei. Isso era mais ou menos 3 horas. Quando era 3h30, até o lanche, o lanche da tarde. Daí muitos alunos iam lanchar, né, e eu fiquei por último. Quando eu fiquei por último, tinha um rapaz de Cavalcante também, mano, ele é Anderson. Ele ficou para trás. Daí ele falou, vamos lanchar. Eu falei, não, não vou lanchar não, acho que eu vou embora. Eu falei, embora como? Você tem como você ir embora, não? Eu falei, não, eu vou fugir. Ele falou, não, então espera aí que eu vou também. Vou arrumar minhas coisas. Eu falei, se você quiser, não precisa arrumar as coisas. Eu peguei roupa quantia. Roupa que dá para nós dois. Então ele falou, então vamos. E a gente já saiu correndo, ao contrário.
De lá da escola Bonispeiro, dá para ver um morro lá, que é o Morro da Baleia. No dia que eu estava indo com meu tio, o nome dele é Delson, eu estava indo e perguntei para ele. Ele me mostrou a direção do Morro da Baleia, quando eu estava lá perto do Paralelo 14. Ele falou para mim, ó, por aqui esse é o Morro da Baleia. E quando chegou no Morro da Baleia, ele me mostrou qual era o morro. Daí eu conheci o que eu tinha visto de longe. E ele também me falou que tinha um caminho, né? Que ele estudou no Colégio Bom Espírito, por isso que ele me levou, ele sabia do caminho. Ele tinha ido a pé pro colégio, ele saiu lá do Vão, que era um Catingueiro, no portal norte do Parque da Chapada dos Veadeiros, pelo município de Cavalcante. Ele saía de lá de Bonespírito e ia a pé para lá, ele me falou só isso. Daí no dia que eu já fiquei com isso na cabeça, eu falei, é possível ir daqui de pé. Quando foi em agosto, eu falei, não dá para não ficar mais. Isso era depois do dia 15. Tava bem seco assim, difícil ter água nos rios. Eu saí 4h30 da tarde, eu e o Anderson, direto pro Morro da Baleia. Subimos lá para cima e dormimos lá em cima. No outro dia de manhã eu avistei o morro para a direção do vão, que ele tinha um formato assim do castelo. Aí eu falei para a Vidinha, vamos parar lá naquele morro do castelo, lá próximo a gente consegue uma estrada que vai para Cavalcante. Porque se a gente sair lá, a gente vai sair na Serra do Vão. Então vamos. Daí a gente saiu para andar. Já tinha dormido uma noite, né? E sem alimento e sem água, não tinha carregado nada. A gente começou a andar. Quando foi assim, mais ou menos uns meio-dia, a gente já estava com bastante fome, muita fome mesmo. Daí a gente começou a pegar alguns cocos, né, que tinha de uma garioba, aquela garioba catulé, que é uma garioba do cerrado, né, um palmito do cerrado. E dá uma castanha, dá uma bala dentro de um coquinho que parece um coco mesmo. Daí a gente quebrava bastante catulé e comia esse catulé. Alguns lugares encontrava caju. Só que daí o caju, quando a gente chupava o caju, como não tinha água, secava muito a garganta, assim, que ficava bem ressecado. A gente só andando, era difícil encontrar água, não tinha como pegar água. Daí a gente passou ali por algum rio, eu não sei o nome dele, era um rio pequeno, a gente passou, bebeu água, a gente seguiu o rio uma parte para ir mais para o lado direito, que era a direção da estrada. E se a gente ia pro lado esquerdo, a gente ia pro lado ali da capela, né? Que é pro lado do vão, que é pro lado do vão ali, onde tem a capela e o catingueiro. Daí a intenção era chegar em Cavalcante, que era mais pro lado direito. A gente pegou a direita descendo nesse córregozinho para aproveitar que tinha água por perto. Quando estava bem à tardezinha, a gente já parou de beirar o rio, porque estava sombra já, e começou a subir as serras. Aí subi a serra, dormimos lá em cima. Nesse dia a gente viu um carro passando em uma estrada, de longe. À noite você conseguia ver o farol. Daí a gente pegou e falou, vamos ir para a direção dessa estrada. Só que daí tinha um rio grande para atravessar para chegar à estrada. Eu não sabia nadar. Daí o rapaz estava comigo, ele sabia nadar, a gente começou a descer o rio para encontrar um lugar raso. Só que isso era mais ou menos umas 10 horas, né, por aí. E não encontrava lugar. Quando foi umas 3 horas da tarde, tinha um lugar que tinha uma praia de um lado e do outro, mas no meio era fundo. Daí eu fiquei aqui mais através. Peguei uma pedra, né? Coloquei a pedra no peito assim, levantei e fui entrando para dentro da água para andar com a pedra por dentro da água e ele passar com a bolsa. Quando eu tô com a pedra dentro da água e eu tô andando e ele tá nadando, eu consegui andar mais rápido. Andei mais rápido, cheguei do outro lado e peguei um pau para puxar ele. Ele tava com a bolsa estava pesada. Ele teve que passar em 2 vezes com as coisas. Ele tirou um pouco, passou com a bolsa, tirou as coisas do outro lado, que tinha coberto, tinha bola. Eu trouxe até uma bola de capotão para jogar futebol. Foi uma doação que eu ganhei quando eu tava lá, eu trouxe ela. Daí quando a gente atravessou o rio, a gente paramos um pouco, né? Descansamos lá, até dormimos de dia, estava no final da tarde. E continuamos andando andamos até mais tarde assim à noite, acho que umas 10 horas da noite, e dormimos mais uma noite. A gente dormiu 3 noites assim, sem bem longe da estrada, não tinha noção de onde estava a estrada mais. Aí quando chegou, foi 4 noites no total. E logo depois disso também, que eu cheguei em Bom Espírito, 2 anos depois, eu caí em outra aventura aí também. Eu e o irmão, a gente se perdeu também. Era na região aí no Coitinho, que é bem próximo do Gracia, que é uma região bem conhecida aqui. Lá é onde a terra é mais fértil, né? Aqui no Cerrado tem que escolher os lugares para fazer a plantação, tem que ser onde a terra é mais fértil. Daí meu pai foi para lá e estava produzindo. Plantava arroz, milho e feijão lá. E sempre quando planta o milho, planta alguns pés de abóbora. E tinha alguns pés de abóbora lá que a gente tinha ido e tinha umas abóboras amadurecendo no dia que a gente foi. A gente ia toda semana. Aí um dia a gente marcou de ir para buscar umas abóboras para fazer um doce.
Só que daí a gente foi na sexta, tinha aula nesse dia. E meu pai já tava pegando no meu pé um tempão por causa da escola, sabe? Daí quando chegou lá, ele falou bem assim, esse negócio que tá faltando aula não vai dar certo. Não vai dar mesmo. Falei pra ele, não pai, nós não veio pra faltar não, nós vamos voltar hoje. Ele falou, não, hoje também não dá pra ir mais. Porque já é quase 10 horas e vocês vão ter que almoçar. Eu falei, não, nós almoçamos em casa. Ele falou, não, vocês almoçam porque vai chover. E nessa serra aí, quando chove é muito perigoso. Realmente choveu mesmo e meu pai estava vindo com a gente. Só que a gente ficou. Fiquei um pouquinho para trás com meu irmão, conversei com ele, falei: ó, vamos passar do meu pai correndo e a gente vai chegar lá primeiro, ainda vamos para a escola. Porque senão ele vai pegar no meu pé ainda para dessa aula que eu tô faltando. Começar aqueles pingos de chuva assim, sabe? Aí eu falei: vamos, uma chuva bem gelada, eu falei: vamos correr para esquentar o sangue, pai. Mas já na intenção de correr e chegar em casa primeiro. E a gente começou a correr, e isso a neblina baixou, a gente continuou correndo. Teve uma hora assim que eu vi só um buraco na frente, assim, era um cânion de um rio que passava e eu nunca tinha visto aquilo ali. Falei pro meu irmão, estamos perdidos. Aí ele falou assim, e agora? Eu falei, agora a gente vai voltar. Isso era mais ou menos 10 horas da manhã. E daí a gente voltou assim até em um lugar que chegou uma serra que era um paredão, não dava para subir. Eu falei, a gente já cruzou a estrada. E a gente tornou voltar, fez isso várias vezes. De 10 horas da manhã até 4 horas da tarde a gente fazendo isso. Daí meu irmão falou, tá difícil, começou a chorar. Eu falei pra ele assim, a onça se você ficar chorando, a onça vai te comer. E se você não calar, eu vou sair de perto, ela vai te pegar sozinha. Eu vou estar andando e vou chegar em casa. E nisso ele não parou. Eu peguei, saí de perto e fui andando. Eu andei assim uns 20 minutos. Daí eu senti assim um aperto no coração, que eu tava deixando meu irmão pra trás. E assim, eu sabia que se ele ficasse só era mais difícil para ele sobreviver. Ainda mais que ele estava muito inseguro, não estava só chorando. Daí eu voltei para trás. Quando eu voltei, ele tá do mesmo jeito, só chorando. Aí eu falei para ele, não tem como você ficar chorando. O pai não vai te encontrar chorando. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que procurar um caminho para encontrar a nossa casa. E tem que ir calado para onça, para não chamar a atenção da onça. Porque se ela escutar ela chorando, ela vem como nós. Aí eu fiz a cabeça dele, né? Ele pegou e parou de chorar e a gente começou a andar. Nesse dia a gente andou sem direção, a gente não sabia para onde a gente ia. Aí a gente escolheu o lado esquerdo para andar. Só escolheu um lado. Falei, vamos para esse lado esquerdo aqui, vamos andar sempre nessa direção. E a gente fez assim, andamos esse dia nessa direção até umas 2 horas da manhã. A única coisa que a gente tinha era um relógio. Um relógio desse, eu e meu irmão usavam do mesmo. Quando foi 2 horas da manhã no primeiro dia, a gente já estava cansado. E nisso a gente estava carregando as abóboras que a gente foi buscar, né? Eu estava carregando 4 e meu irmão estava carregando 3. Era 7 abóboras no total. Nesse primeiro dia, chuva, muita chuva. A gente subia, andou até 2 horas da manhã com chuva. O dia choveu o dia todo. Era dia 18 de abril de 2020, de 2008. A gente deitou, né? Já era 2 horas da manhã, a gente deitou e não conseguia dormir. Eu falei pro meu irmão, vamos tirar esse abóbora do saco e a gente entrar dentro. Daí ele falou assim, perfeito, vamos fazer isso mesmo. Só que a gente era bem pequeno ainda, e um saco ele tem mais ou menos uns 90 centímetros, né? Quando a gente entrou dentro, o saco deu aqui no meu peito. Aí eu falei, meu irmão entrou dentro também no mesmo saco, que a gente era pequeno, deu no peito dele também. Daí eram 2 sacos. A gente pegou outro saco, se vestiu e torceu as bocas dele. Eu nem sabia o que ia dar, mas eu pensei que ia proteger a gente do frio. E deu certo. Ali o saco, a gente respirava e dava a nossa respiração, ficava aquecendo ali, ficou aquecendo nosso corpo ali dentro. Chegou uma hora que eu consegui dormir com a chuva. Aí quando eu acordei no outro dia já estava com sol. Daí a gente fez o mesmo processo, tirou o saco, cada um ficou com o saco, colocou as abóboras dentro e seguimos. Tava perdido, né? E eu nem imaginava assim, eu falei, meu pai tá procurando a gente, só que daí meu pai já tinha pedido socorro já, tinha acionado a polícia, bombeiro. Daí ele continuou procurando. Na época tinha um prefeito que ele até faleceu também, o nome dele era Filipão, ele falou, ó, a gente vai mobilizar a cidade para procurar todo mundo. A prefeitura, os funcionários não precisou trabalhar, das escolas, os professores não teve aula, e todo mundo ajudava a procurar, eram assim, umas 400 pessoas na serra procurando. E nós só andando e nunca não encontrávamos. Eles trouxeram um helicóptero, né, para procurar também. Naquela época o helicóptero passava em cima da gente, mas não tinha aquele sensor de temperatura, né? Eles não conseguiam localizar que tinha pessoas ali.
Em uma das vezes que ele passou, eu estava subindo em uma árvore, assim, bem alta, assim, que eu cheguei a sentir o vento do helicóptero, assim, que balançou a árvore, mas eles não viram, porque a mata era bem fechada. E eles também eles não paravam em algum lugar e ficavam muito tempo, sabe? Sempre eles paravam, olhavam, não via rastro e seguiam viagem. Minha sandália quebrou, eu deixei a sandália para trás, eles encontraram ela, levaram para o meu pai, falou que acha que tinha sido onça. Só que não tinha rastro, não tinha sangue, não tinha nada. Eu comecei a andar descalço. Daí começou a machucar meu pé, minhas pernas também, né? Nas pedras, sem lanterna, a gente andava até a noite subindo serra. Machucou tudo isso aqui, ficou bem inflamado. As unhas dos pés caíram todas as unhas, todas mesmo. Tava bem difícil para andar. Meu irmão também machucou bastante, assim, as unhas, teve algumas que caiu também. E ele tava carregando 3 abóboras e teve um dia que ele tava bem mais fraco. Daí o que eu fiz? Eu falei para ele, ó, Cama, vou pegar uma abóbora sua e você vai levar só 2, vai ficar mais fácil. Daí eu levei 5 abóboras, ele levou 2. E nisso que esse peso todo eu comecei a ficar mais fraco do que ele. Tinha que andar na subida, tudo era mais desgastante. A gente parava muito pouco assim para comer, queria mesmo era chegar. Quando a gente dormiu assim na segunda noite, bem de manhã, quando o sol estava saindo, eu vi bem longe mesmo, assim, eu consegui ver uma direção que eu conhecia já, um lugar que eu conhecia. E de Cavalcante para Colinas tem umas torres, elas são umas torres bem altas que pega a energia lá da Serra da Mesa, né? Leva para Bahia. Essa é uma torre bem alta, assim, e bem grande, bem grosso os cabos. Eu conseguia ver os cabos de longe, assim, parecendo uma linha de teia de aranha. Só um brilhozinho assim, sabe? Bem fininho, assim. Eu mostrei pro meu irmão a direção, ele viu também. Daí a gente começou a andar nessa direção. Isso foi na segunda noite que a gente tinha dormido. Daí a gente andou. Isso tinha sido na sexta, quando eu perdi. A gente tinha dormido de sexta para sábado, de sábado para domingo. No domingo a gente tinha. Do domingo a gente já teve essa vista que a gente conheceu. Só que daí é muito acidentado, sabe? E a gente desceu para andar. E lá embaixo o que a gente fez? A gente deitou, dormiu, eu acredito que acordou variado. E a gente andou em círculo. Andou um dia em vão. Andei um dia todo, quando foi 10 horas da manhã, eu passei no mesmo lugar que eu deixei minha sandália. Daí eu falei, tem que subir de novo em uma montanha alta para tornar até uma direção. Quando eu subi em uma montanha alta, eu via outra mais alta. E perdi a vista. Daí eu não conseguia mais ver o lugar que eu tinha visto. Ficou mais difícil. Eu falei, tá mais difícil pra gente agora. Só que daí eu escutei uns. A gente dormiu uma noite, né? Na outra noite eu escutei uns foguetes. Esqueci da quarta noite. Eu escutei alguns foguetes, já bem na tardezinha. Falei, ó, tá parecendo que tem festa. No outro dia também eu escutei uns foguetes. Falei, vamos voltar pra ir na festa. Que lá vai ter comida. E não parava de soltar foguetes, soltou vários foguetes e a gente voltou para trás. Isso era mais ou menos meio-dia, a gente começou a voltar correndo quase. Meio-dia até 3 horas. Quando a gente tava chegando bem próximo, eu vi o helicóptero assim, já escutei o barulho do helicóptero ligando. Falei pra mas nós temos que correr, que senão não vai dar tempo. Nós começou a correr. Quando a gente chegou lá, o helicóptero já tinha uns 5 minutos tinha voado. Daí eu cheguei bem no lugar que ele estava, né? Pelo barulho, eu fui no lugar, vi o lugar que o helicóptero estava, andei mais um pouco, daí eu vi onde estavam os foguetes. Ele soltava o foguete e jogava no mato ali. Eu falei para clamar, vamos pegar pelo menos foguete. Peguei 4 foguetes, coloquei no saco e falei, agora voltar tudo isso de novo. Voltamos de novo, só que daí nesse dia a gente não conseguiu mais chegar no lugar que a gente estava. A gente voltou até 3 horas, já estava cansado, quando toda a minha energia eu usei para chegar até ali, sabe? Foi mais difícil para mim voltar depois. Daí quando eu voltei para me chegar no lugar que eu tava, meu corpo já não tava mais respondendo normal, eu tava dando cãibra, tava ficando difícil assim para andar, para pisar no chão, porque tava descalço, tava sem as unhas, e tava tudo mais inflamado. Cada dia inflamava mais. Isso a gente tinha dormido 4 noites já, no mato. Andamos mais para frente, conseguimos passar do lugar, depois quando chegou numa serra bem alta, a gente tornou deitar nela de novo para dormir nesse lugar. Andou até umas 10 horas da noite para conseguir chegar no topo. No escuro, às vezes ele tinha que rodear, fazer muito zigue-zague. E tinha que andar um perto do outro, porque era noite bem escura. Se saísse de perto, não dava para você ver, só dava para escutar. Então ele estava bem pertinho, eu conseguia ver ele, sempre que eu olhava para trás eu via Cleomar. E daí a gente ia, quando chegamos lá em cima, a gente, todo dia para dormir a gente usava a mesma coisa. Tirava as abóboras, entrava no saco e todos os dias chovia. Chovia muito, durante o dia e durante a noite. Bem mais cansado, comecei dormindo.
E isso era mais ou menos umas 8 horas da manhã, a gente levantou. Daí eu já tornei ver a direção novamente. E a gente estava bem perto. Daí parecia que só mais um dia chegava, só que não chegamos. Eu pensei que se eu andasse esse dia todo eu chegava. Não chegou e a gente parou perto. Daí a gente dormiu. Meu irmão quebrava coco todos os dias, né? Ele quebrava alguns cocos, eu andava com mais peso. Quando chegava eu ficava mais descansando e ele já quebrando os cocos. Todos os dias, é que eu vou esquecendo algumas partes, mas ele tinha pirulitos, 6 pirulitos. Todos os dias eu reclamava, né? Ele me dava um pirulito pra gente dividir. A gente dividia. Quando foi no sexto dia, foi o último pirulito. E no último dia, assim, que parece que eu tive uma visagem, assim, parece que alguma coisa me avisou que a gente tem que encontrar melancia nesse dia. Eu já falei pro meu irmão logo cedo, falei, hoje nós vamos encontrar melancia, vamos encontrar as melancia aí. Daí a gente andou pouco, assim, pouco tempo mesmo, e encontrou mais melancia. Um pé com 8 melancia, no meio de nada, assim, um pé com 8 melancia. Daí a gente chupou essas melancias, assim, quebrava, elas só chupavam um miolo, assim, aquela parte mais docinha. Falei, não vai adiantar nós querer chupar uma melancia dessa inteira, porque nós não vai conseguir. Vamos pegar logo só aquela parte mais docinha mesmo. Daí a primeira melancia eu não dei conta nem de quebrar ela direito, tive que arrumar um pau nela. No meu pau que ela rachou, assim, a gente pegava com a mão assim, chupando aquela melancia. Logo deu um sono, nós dormimos. Daí quando a gente começou a andar novamente, deu uma energia boa, viu? A gente andou bastante tempo, o Elmar pegou a abóbora dele também, andou com as 3, e eu andei com as 4, né? Que eu tava andando com 5. Era um saco bem esquisito, assim, um menino pequeno com um saco bem grande, andava bem devagar. Andava muito pouco, sabe? Muito pouco. A gente foi encontrado a 110 quilômetros do lugar que a gente perdeu. Daí quando a gente foi encontrado, o rapaz ele era vereador na época. E ele falou disso, nem acredito. Tá vivo não. Ele ficou com medo. Não acredito. Ele não deu carona, passou direto. E o carro dele estragou na subida. Ferveu o motor. Daí o carro dele ferveu o motor e eu já saí correndo com o saco. Falei, vamos alcançar. Chegou lá, o cara pensou que ele nem tinha visto ele. Falou, não estava acreditando que ele tinha visto, né? Todo mundo falava que estava morto as crianças. O bombeiro já tinha falado, o exército já tinha falado pro meu pai que não procurava mais a gente, a polícia já tinha falado, o bombeiro, meu pai falava, eu sei que eles estão vivos. E quando a gente chegou na cidade, assim, o cara já entrou buzinando, assim, sabe? Toda casa soltava foguete. Assim, pra todo lado o povo soltando foguete, assim, todo mundo alegre, porque a gente tinha chegado, né? Quando a gente chegou no hospital, assim, não teve como, não. Quando eu entrei no hospital, entrou uma multidão, assim, ó. Daí o médico tinha que pedir licença, falar, gente, eu tenho que atender o paciente. E todo mundo querendo me ver, né? O pessoal desacreditava que estava vivo. Muita gente desacreditava. E daí a imprensa estava ali esperando a gente, né? Record, SBT estava lá esperando. Daí a gente, quando saiu do hospital, assim, eu nunca tinha visto aquilo. Tanta gente, assim, né? E todo mundo feliz, assim, pela gente, assim. Parecia, todo mundo falava, vocês são heróis, viu? Foi 8 horas da manhã, marcaram uma entrevista. E daí todo mundo tava ali, né? Pra ver. Aí, quem participou do resgate, tava todo mundo ali pra ver o que a gente ia falar. E aí ele falou que ele queria ver o que tinha nesse saco que esse menino tava carregando. Abri o saco, a primeira coisa que eu fiz foi eu tirei os foguetes, porque eu perdi tempo ali voltando pra procurar esse foguete. E daí quando a gente chegou em casa, depois, né, que a imprensa foi embora, tudo, sim, a gente falou. Aí meu pai falou, moço, que susto é esse? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Daí a gente foi falar pra ele que a intenção era só chegar primeiro e ir pra escola. E que a gente ia buscar as abóboras pra fazer o doce. Ele perguntou por que não jogou fora as abóboras. Eu falei, que a gente foi buscar pra fazer o doce. Então a gente trouxe, aí a gente fez o doce. Deu tudo certo. Meus pais é calungueiro, né? Inclusive minha mãe mora no engenho. Morou muito tempo, meu bisavô morou muito tempo no engenho. Aí como eu fiquei sabendo que eu era calungueiro, daí eu vim aqui pro Fundo do Moleque, que aqui é um lugar ótimo de morar, bem sossegado. Aí vim plantar algumas coisas aqui e ver que eu vejo a vida aqui, né, mesmo, porque lá para fora lá é meio difícil, né? E aqui as coisas é bem melhor, na roça é 100% melhor, né? Aí eu cresci aí para fora aí, trabalhando com máquina e só que já tem mais de 20 anos que eu tô aqui, que eu moro na região, que eu voltei, que eu vi que lá não dava, não dava certo não, porque o que você ganha, você gasta tudo lá, né? E aqui, pelo menos você come essas coisas da roça, mais saudável, né? E aí o lugar também, né, muito bom, muita água que tem. Todo mundo aqui é muita gente boa aqui, o pessoal tudo recebeu aqui de braço aberto aqui, sabe, me ajudou, assim, me deu apoio para mim ficar no lugar, né? Conseguir
ir em frente, que eu tenho essas coisinhas aí, essas plantaçãozinhas, porque é apoio dos outros também, né? Várias pessoas me ajudou aqui, inclusive tem o Martim, tem um pessoal aqui que me apoia bem aqui, sabe? É. Muito ótimo. E quando fala pra você de voltar pra cidade, o que você pensa? Não vou nem amarrado. Nem amarrado, não vou mais, não. Numa vida dessa aqui, eu não largo para ir para a cidade mais, não. Aqui é tranquilo, eu trabalho o dia que quero, tenho minhas plantações aí, como do meu mesmo aqui, sabe como é que é? Tem minha caldinha de cana ali, tem minhas bananinhas, essas coisas aí. As coisas mesmo que eu planto eu como, aí não tem agrotóxico nem nada, né? O problema é se come essas coisas da cidade, muito agrotóxico nele, né? Moça, é 2 toques, a gente já arranja meio monte de doença, né? Essas coisas aqui na roça aqui, a vida é muito mais saudável. Aqui no Cerrado aqui, ó, o Cerrado daqui é muito rico, né? Tem muito piqui, muita mangaba, muito cagaita, o que você quiser aqui no Cerrado, caju, né? E várias outras coisas, né? Porque é o seguinte, tem hora que eu fico até pensando que muita gente que vive aqui, criança, ao que fica maior, tipo assim, também tem um colégio, né? Que lá que não tem faculdade nem nada, é obrigado a ir sair para lá, né? E muitos de lá, quando chega aqui, chega pior do que os que daqui mesmo. Sabe como é que é? Chega pior do que os daqui. Porque lá eles já aprendem muita coisa assim de cidade grande. Aí aprende, não sabe trabalhar, não tem aquelas experiências dos que morou aqui ter, sabe como é que é? De você andar numa mata aí, aquelas experiências de roça para a cidade, que é muita diferença, né? Imagina quem mora lá na cidade grande para vir para uma roça. Ele chega aqui, ele fica todo vendido. Até que ele começa a pegar o ritmo, ele tem que passar aqui 1 ano ou 2, por aí sim, para ele poder começar ou conhecer o lugar e pegar o ritmo de andar na roça, né? Aí eu fico tipo assim pensando, o pessoal aqui da roça, os meninos que vivem aqui, eles é muito mais espertos do que os de lá de fora. Porque eu falei, porque eles ficam aqui um tempo, estudam, a hora que não tem mais colégio aqui para eles, eles saem, vai estudar lá fora, faculdade, essas coisas, sabe? E aí quando eles voltam, eles já sabiam o que acontecia aqui, a origem daqui, e aprendeu lá também. Mas quem mora só lá na cidade, para ele vir para cá, ele fica vendido. No tempo que eu cheguei aqui, ó, já faz 20 e poucos anos. E aí eu fiquei morando dentro da cidade ainda, que a Cavalcante não é cidade, Cavalcante é uma cidadinha pequena, né? Mas é cidade mesmo, né? É cidade. Aí, fiquei aí, era a mesma coisa para estar na cidade grande, não fazia nada. Depois aqui, já tem uns 6 anos que eu vim aqui para a roça. Vai fazer uns 7 anos. Olha aí, já melhorou bem mais aqui. Eu tenho tudo que comer aqui, né? Assim, praticamente. Se eu quero uma mandioca, eu tenho ali. Se eu quero uma banana, eu tenho ali. Se eu quero uma aguinha um caldinho de cana, eu tenho ali. Se eu quero um abacaxi, eu tenho ali. Um coco da Bahia, sabe como é que é? Uma batata também ali, ó. Quero fazer um chá cedo, tem um alecrim ali plantado, tem um capim de cheiro, a vacideira, sabe? Isso aí tudo já vai contando, sabe como é que é? Quero colher na hora da planta, planta um gergelim, planta uma coisa, outra, planta um baru e tudo. Isso aqui você não ganha nisso hoje, mas com espaço de tempo, que tem muita gente que pensa o seguinte, eu vou plantar uma roça de arroz, que agora que eu já estou colhendo nela, eu não vou plantar um pé de coco, que vai gastar 4, 5 anos. Mas são umas coisas, meu amigo, que você. Moço, pra mim parece que esse pé de coco aí eu plantei eles por esses 2 dias. E já tá tudo dando. Já tá tudo dando. O tempo passa ligeiro, você nem imagina, sabe como é que é? Tem muita gente que pensa só no da manhã, mas não é, você tem que fazer essas coisas, tipo a bonilha. A bonilha dá 3 anos para poder começar a dar. Olha lá, já tá dando. Já passou 3 anos já, ó. Sabe como é que é? E parece que eu plantei ontem. Nas coisas. Por isso que eu acho engraçado. Eu já estou bem velho, porque o tempo passa muito rápido, meu gosto. Passa muito rápido. E se não planta, não E colhe, se né? não planta, não colhe. Você pensa que você vai plantar hoje para comer amanhã e depois da manhã você vai fazer o quê, né? Esse Aí você já negócio tem vem muito da cidade, né? vem muito da Ganhar o dinheiro cidade. hoje, amanhã eu vou ali no mercado E e compro tudo compro pronto, tudo lá, exatamente. né? Por isso que eu estou falando, quem mora na cidade é muito diferente, né? Você perguntou uma pessoa que mora aqui, um menino que criou aqui ou um menino que criou lá. Já vi que a diferença é grande, tá? Porque lá tudo é comprado, se você não tiver o dinheiro, É tudo meu amigo, entregue, né? Não lá você ensina a paga. pescar, dá o Lá peixe você na paga mão, né? luz, você paga água, você paga internet, você paga de tudo. Aqui na roça você vai pagar o quê? Luz e internet. Pronto. Aqui água à vontade. Aí já tem várias coisas, você já não vai ficar no café, você mesmo faz o seu café aqui. Lá você tem que ir numa padaria. Tudo. Aí você vai economizando, comendo coisa mais saudável. E aí as coisas rompem. Mais ou menos aí.
Aí se vocês quiserem conhecer aí, eu vou dar uma volta aí. Vai, bora dar uma volta aí. Bora lá pra vocês mostrar aí como é que... Foi um exemplo aí das coisas. Aí já faz 3 anos que eu plantei essa bonilha aqui. Aí vocês podem olhar que ela já tá dando. Aí eu dei uma pesquisada para ver que eu queria plantar uma coisa que dava dinheiro, né? Assim, que você plantar, conforme as coisas que você plantar também, você vem para a roça, você começa a plantar aí só marinheiro. Só um pau, tipo assim, esses pau que não dá fruto, o certo é você plantar laranja, bonilha, essas coisas, banana. Vocês querem plantar uma árvore, tá? Planta um árvore que dá fruta, uma manga, um baru, sabe? É umas coisas boas de plantar. Aí eu plantei, tipo aí, eu pesquisei, essa aqui é uma coisa que o valor do quilo dela é bom. Daí eu resolvi plantar ela, sabe? Tem 3 anos só, aí, que nem eu tava explicando ali atrás, que tem hora que você quer plantar uma planta para comer ela, planta ela hoje para comer amanhã, plantar esse ano para comer o ano que vem, tipo arroz, feijão, é bom também, tem que plantar todo mundo. Mas você tem que investir em algumas coisas, você saiu da cidade para vir para a roça, então bota para trabalhar na roça, você investe em umas coisas que dá um serviço sim, mas compensa depois na hora que você ter o retorno, sabe? Já não tá muito boa, mas já tá tendo base aí, o jeitinho das bases, aí, ó. Tem uns cachinhos bem carregadinhos, tá vendo? Arrumar, fechar ela todinha, que esses trem também gasta, tem que ter cuidado, né? Toda coisa que você for plantar, tem que ter o carinho com as plantas. A besourrinha que poliniza ela. Na cidade é mais complicado do que na roça, que nem eu falei. Quem tem poder morar na cidade, que você tem... Muita gente não tem casa, tem que pagar aluguel, tem que pagar gás, é que nem eu falei, várias despesas, luz, água, internet, e não sobra dinheiro quase na cidade. Mas é que nem eu estou falando, na roça, quem tem um pedaço de terra, aí para ele desenvolver fica fácil. Ele não precisa trabalhar muito, ele meio trabalhando com a cabeça. É tipo aqui, aí ó, tipo eu tenho esses pés laranja aqui, quer ver um exemplo que eu vou dar? Aí tá vendo aquele lá, ó, já tem laranja nele, tá vendo o tamanho dele? Olha, ele tem laranja nele. Por que ele tem laranja nele? Porque eu fiz ele da gaia. É um trem que dá para você desenvolver. Você já faz logo ele da gaia, que no outro ano ele já tá dando. Você não precisa gastar 7 anos para você plantar ela para ela poder dar. Sabe como é que é? No outro ano ela já tá dando. Isso aí é um desenvolvimento. Isso aí a pessoa tem que... Hoje em dia tem que pegar... Primeiro o pessoal não sabia. Hoje em dia essas coisas aí é umas coisas que desenvolvem bem. Eu sinto que esse projeto me trouxe de volta para minha infância, podendo enxergar o quanto é rico brincar livre, o contato com a natureza, sabe? E ter essa intimidade com o próprio território. E confiar no que está em volta, confiar nas pessoas que estão em volta, ter essas relações próximas. E o quanto isso traz vivacidade para a vivência, né? A infância é um período onde você vive as aventuras que vão formar a maneira com que você enxerga a vida. E dependendo de como as coisas se sucedem, isso podem ser traumas ou superações, né? E dependendo também de como você enxerga tudo em volta. E é muito bonito ver como é um povo muito cheio de superações. E muito cheio de histórias com muita aventura e muita disposição para continuar vivendo. E vivendo bem, né? Em harmonia com o que tem em volta.